Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado neste sábado, dia 28 de junho, reforça a importância da luta por respeito e igualdade também dentro das empresas. Mesmo com avanços na legislação, o mundo do trabalho ainda apresenta barreiras para a população LGBTQIAPN+. Em Minas Gerais, por exemplo, menos de 1 em cada 4 empresas com mais de 100 funcionários têm políticas afirmativas para contratar mulheres LGBTQIAPN+. E quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é a auditora fiscal do trabalho, Camila Berg, coordenadora da Cona Igualdade, que atua na promoção da equidade e no enfrentamento à discriminação nos ambientes profissionais. Bom dia, Camila. Oi, bom dia. Obrigada pela presença, por me chamar, né? A gente que agradece, seja bem-vinda. E, Camila, eu queria saber como você avalia hoje o cenário da inclusão da população LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, especialmente em Minas. Bom, esse dado que você passou são dados que as empresas responderam no relatório que antecede, na verdade, no questionário que antecede a edição do relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios, tá, que foi instituído pela Lei 14.611 de 2023, para a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mas ela é uma coisa a mais, porque se percebe uma preocupação em que as empresas olhem para si e relatem essas políticas afirmativas. E, nesse caso, existe uma pergunta específica, que é se há políticas de inclusão, né, de ações afirmativas dessa população, de mulheres que pertençam ao grupo LGBTQIAPN+. E, no caso de Minas Gerais, menos de 1 a cada 4 empresas responderam que sim, elas têm. Isso foi uma autodeclaração, né? No dia a dia, a gente percebe outras barreiras que são desde a política organizacional da empresa até a questão da convivência entre os colegas de trabalho, porque ainda existe homofobia, né, no ambiente de trabalho, misoginia, e tudo isso para a população LGBTQIAPN+, ela é uma coisa que fica muito ligada a estereótipos. Então, são barreiras que persistem. Hoje em dia, a gente conseguiu diminuir isso, eu acho que houve uma educação social nesse sentido, que para vivermos realmente, atingirmos uma sociedade livre de preconceitos, mas é inegável que nós temos muito a avançar também. E mais esses obstáculos que ainda impedem essa equidade dentro das empresas. Eu não entendi a pergunta, cortou. Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses principais obstáculos que ainda impedem a equidade de oportunidades dentro das empresas. Com certeza, os estereótipos, né? Porque aí as pessoas que fazem a empresa acabam ligadas a estereótipos, e isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Com a cultura social de estereotipar e estigmatizar pessoas. E com base no que as pessoas individualmente pensam, o conjunto social, né, estigmatizador, e que, com preconceitos, cria a sua própria barreira. Por exemplo, uma coisa que nós não temos no Brasil são dados relativos à empregabilidade do público LGBTQIAPN+. Nós, inclusive, a gente solicitou, a gente opinou pela inclusão de um campo na carteira de trabalho digital, para que, pelo menos, assim, essa identificação, essa autoidentificação, ela pudesse acontecer, porque hoje não existem dados relativos à empregabilidade deste público no Brasil, né? A gente fica refém de dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, né? O Ministério do Trabalho não tem esses dados.
Mas e eu queria que você falasse um pouquinho a importância de ter esses dados. Os dados, eles subsidiam políticas públicas. Então, a gente não pode fazer uma política pública de inclusão, por exemplo, sem dados, no escuro. Porque você não sabe que público ir, onde ir, qual que é, o que seria mais relevante para a inclusão desse público no mercado de trabalho, que seria o nosso caso. Então, por isso que, assim, por algum lugar nós precisamos começar, né? E a nossa indicação foi a de incluir um campo de orientação sexual e identidade de gênero na carteira de trabalho digital. Ô, Camila, eu queria que você me falasse também o que a inspeção do trabalho pode fazer quando detecta práticas discriminatórias no ambiente profissional. A inspeção do trabalho fiscaliza, né, para enfrentar e combater quaisquer práticas discriminatórias, incluídas relativas à orientação sexual e identidade de gênero. E nós trabalhamos desde denúncias, né, de uma forma reativa, né, de acordo com o planejamento estratégico das unidades, até aí entrariam os dados. Podemos planejar de antemão uma ação fiscal específica em que fosse constatada que em determinada atividade econômica existe maior discriminação, existe uma barreira invisível, né, para quem olha de frente, com critérios que aparentemente são neutros, e isso impede a entrada de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Então, a inspeção do trabalho, ela tem esse poder de atuar no enfrentamento direto da discriminação, né, quaisquer discriminações e, em especial, nesse caso, né, contra a população LGBTQIAPN+. E, para finalizar, quais orientações você daria para empregadores e trabalhadores que querem promover ambientes mais justos e inclusivos? Nós defendemos que a diversidade no ambiente de trabalho, ela é o primeiro passo para ter um ambiente de trabalho saudável, né? Salutar para todos. Porque à medida que cada um se reconheça naquele local, se torna um ambiente de trabalho agradável, saudável, né? Pelo menos a gente consegue mitigar de alguma forma riscos psicossociais que acabam sendo invisibilizados. Então tudo começa pela diversidade no ambiente de trabalho. E depois as condutas individuais e organizacionais que combatam o preconceito, né? Enfrentem o preconceito, criem mecanismos para quaisquer condutas discriminatórias serem tratadas, entendidas e combatidas no ambiente de trabalho. Eu acredito que o início de tudo começa com a cultura organizacional, né, de enfrentamento e combate ao preconceito.